Estão me escutando bem? Estão me escutando? Eu que não estou me escutando direito. Oremos. Nosso Pai amado e querido, também o nosso Deus, protetor, Salvador e Senhor. Pai, estamos aqui mais uma vez em mais uma escola dominical, a qual o Senhor permite que estejamos. Agradecidos a Ti, Senhor, pela semana que passou, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, pela proteção, obrigado pelas bênçãos e até pelas provações que o Senhor nos permitiu superar na semana passada. E obrigado por esta nova semana que está iniciando agora, Deus. E do fundo do nosso coração, nosso desejo é que nesta semana nós Te agrademos ainda mais do que na semana anterior. Que aprendamos com os nossos erros, que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada irmão que aqui chegou. E agora o assunto que iremos estudar, Pai, que o Senhor nos instrua através do Teu Espírito e da Tua Palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nessa manhã nós iremos estudar um assunto que eu considero pouco falado nas igrejas, mas em compensação é muito falado na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre sexo. Talvez ele é pouco falado nas igrejas por gerar um certo constrangimento às pessoas. Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Mas, irmãos, esse é um assunto do qual Deus não se constrange de falar, né? Quando lemos a Bíblia, nós vemos a Bíblia falando sobre isso de Gênesis a Apocalipse. Tanto sobre práticas sexuais corretas, agradáveis a Ele, como também incorretas ou desagradáveis a Ele. Então, precisamos falar sobre esse assunto, está no nosso currículo da nossa série sobre a raça humana. O que nós estamos estudando nesse trimestre é a raça humana, e um dos tópicos é a sexualidade humana. E eu sei que vocês sabem, mas não custa nada lembrar que essa palavra, sexo, ela possui pelo menos dois sentidos diferentes. O primeiro sentido é daquele que os pais descobrem quando vão fazer a ultrassonografia. É se é menino ou menina, ou se é do sexo masculino ou feminino. Esse é o primeiro sentido da palavra sexo, o sentido de gênero, o sentido de ser homem ou mulher, macho ou fêmea, masculino ou feminino. Sexta-feira, inclusive, no Pão de Homens, nós meditamos em uma palavra, uma passagem, na qual Davi cita a palavra sexo com esse sentido. Quando ele avisa Nabal, lá em 1 Samuel 24, ele dá um recado a Nabal, pedindo um agrado a ele por ter guardado os rebanhos de Nabal. E aí Nabal, que era um homem tolo, era um homem insensato, responde que não ia dar nada para Davi, não tinha obrigação de dar nada para ele. Irmãos, o que nós sentimos quando nós fazemos o bem a alguém e esse bem não é retribuído? O que nós sentimos? Sentimos felizes? Não, normalmente nós nos sentimos tristes ou irados. E foi exatamente isso que Davi ficou, irado com Nabal. Tão irado, mas tão irado, que ele falou para os seus soldados que não ia deixar da casa de Nabal nenhum sequer do sexo masculino. Ou seja, ele ia matar todos os homens. Então o primeiro sentido da palavra sexo é esse, de gênero. Nós sabemos que só existem dois gêneros. Não que a ideologia de gênero ensina que cada um escolhe o seu. Não, a Bíblia mostra que existem apenas dois, masculino e feminino, certo? Por isso que as mulheres especialmente perguntam: qual o sexo do bebê, né? Qual o gênero do bebê? Mas não é nesse sentido da palavra sexo que nós vamos falar hoje. É sobre o segundo sentido, que é sexo como atividade ou relação sexual. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Para ser mais claro, hoje nós falaremos sobre os objetivos bíblicos da relação sexual.
Por que Deus nos deu o sexo, irmãos? Por que Deus deu o sexo aos seres humanos? Sendo mais direto ainda, para que serve o sexo? Para que serve o sexo? Existem objetivos errados pelos quais se pratica o sexo no dia de hoje. Alguém pode citar um objetivo errado pelo qual algumas pessoas têm atividade sexual? Talvez o mais conhecido seja para ganhar dinheiro. Sabemos que algumas mulheres e homens também ganham dinheiro através da atividade sexual, né? Que é um motivo correto. A gente vai já falar sobre isso. Vamos já falar sobre isso, né? Outro motivo errado é por vingança, para enganar, para ludibriar a pessoa, né? Para conquistar alguém. Como eu disse, como vingança. Às vezes aquela pessoa te magoou, né? Te traiu, e você, para se vingar, faz a mesma coisa que ela. Eu já ouvi até de seres humanos, não sei se merece esse nome, que praticam sexo para espalhar doença. São pessoas que não se conformam em ter adquirido determinada doença, como a AIDS, por exemplo, e saem por aí tendo atividade sexual com o objetivo de espalhar para o maior número possível de pessoas. Coisa triste, é horrível, mas o ser humano é capaz de fazer isso. Ainda tem gente que acha que o ser humano merece ir para o céu. Ninguém merece, nós somos salvos apenas pela graça. Então, existem muitos motivos errados para praticar atividade sexual, mas também, irmãos, existem muitos motivos certos, corretos, pelos quais não apenas se pode, mas se deve praticar o sexo. Eu quero ver com vocês pelo menos 3. O primeiro deles, o mais óbvio de todos, é a reprodução. O sexo serve para a reprodução de um casal. A reprodução é o objetivo, a consequência natural de quem pratica o sexo. É o que diz, por exemplo, Gênesis capítulo 4, abrem comigo lá, versículo 1. Gênesis 4 e 1. Teremos algumas polêmicas a serem tratadas hoje, que são perguntas que as pessoas fazem ao pastor, né? E aí eu vou tentar tratar de algumas delas, certo? Tenho que responder as perguntas que me fazem, né? Então Gênesis 4 e 1 diz: coabitou o homem com Eva. Coabitar na Bíblia teve relações sexuais, o homem com Eva, sua mulher. E qual foi o resultado disso, irmãos? Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Também no verso 25: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Aqui nós vemos o primeiro objetivo, o objetivo mais básico da atividade sexual, que é a reprodução. Porém, irmãos, nem sempre a atividade sexual gera filhos. Há pessoas que praticam sexo e não têm filhos. E os motivos para isso são diversos. Primeiro, algumas pessoas não têm filhos por problemas físicos. E a Bíblia cita várias pessoas, especialmente mulheres, que apesar de serem casadas, apesar de serem saudáveis, não podiam ter filhos. Mas a Bíblia também mostra que Deus é capaz de reverter essa situação, né? Alguém pode citar um exemplo na Bíblia de alguém que era estéril, não podia ter filhos, e Deus reverteu? Alguém lembra de alguém? Sara, Ana, Isabel, Raquel, são muitas, né? Em Israel isso era tido como algo muito vergonhoso, especialmente para a mulher. Mas graças a Deus, Deus tem o poder de reverter essa situação, né? Então algumas pessoas praticam sexo e não têm filhos, não porque não querem, mas porque não podem, pelo menos momentaneamente.
Deus pode reverter isso. E Ele tem feito isso em várias pessoas que eu conheço, né? Outras pessoas, porém, não têm filhos ou não se reproduzem, não porque não podem, mas porque não querem, porque acham melhor por um motivo ou outro. E para que o sexo não gere filhos entre esses casais, eles praticam métodos anticoncepcionais. Os métodos anticoncepcionais podem ser naturais, sem remédio, ou podem ser mecânicos, usando um remédio. E aqui nós chegamos à primeira polêmica desta manhã. Fazer uso de métodos anticoncepcionais é permitido ou proibido por Deus? Essa é a primeira polêmica dessa manhã. É uma dúvida que muitos têm, muitos me procuram com essa dúvida, e estou passando para vocês. É permitido ou proibido? Ouviu muito sobre é proibido. Me dizem, né, Gilson? Certo. Tem que crescer e se multiplicar. Eu assisti 2 pequenos vídeos de 2 canais, um católico e outro evangélico, e eles divergem sobre esse assunto. O canal católico diz que é proibido, né? Cita a palavra do Papa, mas também vai citar a medicina, diz que não é bom. Já o canal evangélico diz que não tem problema nenhum. E aí, é proibido ou não? Alguns acham que é proibido baseando-se em Gênesis 38. Abra lá comigo em Gênesis 38, versos 7 a 10. Está dentro da narrativa de José, depois que José é vendido para o Egito. Capítulo 38 fala sobre Judá, um dos irmãos de José, que vai para fora de Israel, para fora da terra prometida. O que acontece lá? Ele conhece uma mulher e tem 3 filhos com essa mulher. Só que esses filhos começam a morrer. E aí, versos 7 a 10 mostram por quê. Porém, o primogênito de Judá, o mais velho, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Judá teve 3 filhos, o mais velho era perverso, e aí Deus tira a vida dele. Sobram quantos? 2. Verso 8. Então disse Judá a Onã. Onã era o filho do meio: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão, o irmão que faleceu. Verso 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que Deus pensava sobre isso? Verso 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Irmãos, aqui nós vemos claramente um método anticoncepcional natural, talvez um dos mais usados, que é deixar cair o sêmen fora da vagina da mulher, né? Fora do órgão sexual feminino. Talvez esse seja o método mais utilizado. Não precisa comprar remédio, não precisa gastar dinheiro com nada, né? É só deixar cair o sêmen fora do corpo da mulher. Alguns acham que foi por esse motivo que Deus disciplinou Onã. Ele não queria ter filhos com essa mulher, e aí Deus disciplinou e ele morreu. Há quem acha até que esse texto fala de masturbação,
né, que é o sexo solitário. E aí, irmãos? Esse texto proíbe ou não proíbe anticoncepcionais? Muito bem, muito bem. A perversidade de Onã aqui não estava no fato de ele não querer gerar filhos. Estava no fato de ele não cumprir uma lei, que era a lei do levirato. E que lei era essa, pastor? Também era chamada de lei do cunhado. Quando seu irmão morria sem deixar filhos, para que ele não ficasse sem descendência, um dos filhos, não lembro se o mais velho depois dele, tinha que gerar filhos na viúva, sendo que esse filho não seria de quem gerou, seria daquele que morreu. Só o primeiro. Então, era uma obrigação que os irmãos tinham para com aquele estranho, né? Muito estranho, ainda bem que essa lei já passou, graças a Deus, né? Mas, irmãos, para que isso acontecia? Para que a pessoa não ficasse sem terra, para que a pessoa não ficasse sem nome. Imagina um homem morrer sem deixar filhos. Era algo muito triste em Israel. Então aquela pessoa, aquele irmão vinha e gerava um filho na cunhada, sendo que o filho não seria dele, seria do irmão que morreu, em nome do irmão que morreu. Era a lei do levirato, também chamada de lei do cunhado. Qual o problema com Onã? O problema com Onã é que ele sabia que o filho não seria dele. O filho seria do seu irmão. Então o problema de Onã não era não querer gerar filhos. O problema de Onã era egoísmo. Ele só pensava nele. O filho não vai ser meu, eu vou gerar para quê? É bem provável que se o filho fosse dele, ele faria, né? Ele não faria o que fez, ele não deixaria o sêmen cair fora. Ou então, se ele deixasse, talvez Deus o não mataria, porque o que diz é que Deus o matou porque ele não cumpriu a lei do levirato, certo? Então, Gênesis 38 claramente não proíbe, não condena métodos anticoncepcionais. Não foi por isso que Onã morreu, foi porque ele era egoísta, ok? Entendido? Mas, irmãos, mesmo não proibindo ou não falando especificamente do método anticoncepcional, eu creio que Gênesis 38 levanta uma pergunta para todo aquele que evita. E a pergunta é: por que você evita ter filhos? É uma pergunta interessante, né? No caso de Onã, ele evitava por quê? Por egoísmo puro, né? Não pensava apenas em si. E esse é o motivo porque muitos evitam ter filhos. São egoístas, né? Pensam apenas em si, no que podem perder com um filho, 2, 3, 4, 5. Não, vou perder liberdade, vou perder isso, dinheiro, né? Por aí vai. Então essa pergunta ela tem que ser feita, certo? Certo. Pronto, vamos já falar sobre isso, Maria. Bem lembrado. Falando sobre isso, que a Maria está dizendo, que muitos não querem, irmãos, eu tenho ficado maravilhado com a diferença de visão do mundo e de Deus acerca de filhos. Para o mundo, normalmente, filho é o quê? Problema, trabalho, né? Despesa, preocupação, ansiedade, por aí vai. O mundo está muito perigoso, né? Está muito caro e tal. Mas e Deus, irmãos? Qual a visão de Deus sobre ter filhos? Salmo 127 fala sobre isso. Eu gosto demais desse salmo. Muito bem, Maria. Hoje a Maria está participativa, né? Gostou do assunto, foi, Maria?
Mas eu acho que eu vou acatar a ideia do diácono Euclides. Viu, Euclides? Euclides? Eita Deus, o assunto tá bom aí, viu? Usar o microfone, Euclides. Pode ser aquela ideia que você me deu? Então o irmão Gil está aqui perto, pode ficar aí. O irmão Gil está mais perto, né? Quem é bom ouvir os comentários, né? A gente ri um pouco e se edifica também. Isso aqui está funcionando, será? Olha lá, mesário John. Salmo 127. Oi, eita, glória. Salmo 127, principalmente os versos de 3 a 5. Se quiser falar algo que seja edificante, né? Você levanta a mão e o Gilson vai até você. Salmo 127, a visão de Deus sobre filhos. Versos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Eu acho que essa versão que eu li, ela já é muito clara. Mas deixa eu ler uma em que essa passagem fica mais clara ainda. A versão NVI. Salmo 127, 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha que coisa linda, né? Ah, pastor, filho é bom, mas deixa eu ficar mais velho, né? Quando eu estiver bem velhinho, aí eu vou gerar filhos. Verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Ou seja, quanto mais novo, melhor. Tá bom, eu vou ter 1 ou 2. Verso 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ou seja, que tem muitos filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ou seja, vai trazer recompensa, muitas vezes, proteção. Amém? Irmãos, nesses dias, pode ser, irmão, deixa. Nesses dias eu reencontrei um amigo do tempo de escola. Fazia muito tempo que nós não nos vimos. Ele é bem mais novo que eu. Obrigado, irmão. Mas nós estudávamos na mesma escola. Eu fui tomar açaí com a minha esposa e ele estava trabalhando no estabelecimento ao lado do açaí. E de longe ele me reconheceu, veio falar comigo, muito alegre, muito simpático, né? Aquela esperteza só. E aí nós nos despedimos. E alguns dias depois eu voltei ao mesmo estabelecimento. Só que ao invés de trabalhar no estabelecimento ao lado, ele estava trabalhando no próprio açaí. Aí eu brinquei com ele, ele é o pai do Cris, tem 2 empregos? E ele deu aquela gargalhada, começou a rir, e disse assim: é o jeito, pastor, tenho que dar conta de 5 filhos. Eu não acreditei, irmãos. Ele é bem mais novo que eu e tem 5 filhos. Eu pensei que era brincadeira, mas ele provou, inclusive, não tinha tristeza nenhuma, sorrindo direto, morto de alegre, porque a filha mais velha, de 17 anos, acabou de passar no vestibular. Meu Deus! E aí nós começamos a conversar e nós concordamos em algo. Eu falei e eu vi que ele concordou. O problema não são as crianças, o problema são os adultos. E ele é verdade. Criança não é problema, o problema somos nós, os adultos. Primeiro objetivo do sexo, portanto, é a reprodução. É o mais óbvio, porém não é o único. Segundo objetivo do sexo é a recreação. Sexo serve para o casal se recrear, se alegrar, ter prazer um no outro, né? Especialmente os mais velhos, eles enfatizavam muito a questão da reprodução, ter filhos, né? Era só para isso que o sexo servia.
E nós vemos, irmãos, que existem muitas ideias erradas, inclusive sobre o prazer. E uma delas é que diz que todo prazer é pecado, ou todo prazer é errado. Inclusive o prazer sexual é errado, não pode, né? Não pode. Irmãos, de fato, existem muitas formas erradas de se sentir prazer no sexo. Muitas formas erradas a Bíblia fala sobre. Por exemplo, fornicação, que é o sexo antes do casamento. Masturbação, que é o sexo solitário, né? Tão comum entre homens e até mulheres. O que mais? Adultério, que é o homem ou a mulher casado que pratica sexo com alguém fora do casamento. O que mais? Homossexualismo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Bestialidade. Bestialidade, pastor, é sexo com animais. O que mais? Forma errada. Estupro. Pedofilia. Então existem muitos prazeres sexuais condenados por Deus. Por quê? Porque fogem do ideal. Deus colocou o prazer dentro de uma casa chamada casamento, matrimônio. E dentro do matrimônio, irmãos, o sexo não apenas pode, mas deve ser sentido. Deve, pastor? Deve. Abra comigo a Bíblia, por exemplo, em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, versos 15 a 19. Depois de Salmos, como nós aprendemos hoje, Provérbios. Verso 15, 5 e 15 diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças dos ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Verso 18: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Agora escute: coça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Irmãos, a Bíblia às vezes nos deixa até constrangidos, né? Alguns versículos que a gente lê são claros demais, porque Deus quer nos instruir sobre esse assunto. Principalmente cantares. Cantares, vamos já falar sobre isso. Cantares é explícito, né? Irmãos, qual é o contexto de Provérbios 5? Se você voltar um pouquinho nos versos de 1 a 14, você vai ver que o contexto era: evite o adultério, evite a mulher adúltera. Aí a pergunta é: como, pastor, eu vou evitar o adultério? Como eu vou evitar a mulher adúltera, o homem adúltero? E a resposta é: beba água de casa, né? Tenha prazer em casa. E é interessante que a responsabilidade aqui não é sobre o outro. A responsabilidade é quem está sendo tentado. Porque muitas vezes a mulher, e principalmente o homem, diz: não, eu adulterei porque o meu cônjuge não me atrai, né? Porque o meu cônjuge não me procura. Mas a responsabilidade aqui é quem está sendo tentado. Está com sede? Então vá à fonte. É você que tem que ir. É você que tem que encontrar prazer no seu cônjuge. E aí, ele diz no verso 19: como eu vou fazer isso, pastor? Ele diz: saciem-te os seus seios. A palavra saciar significa matar a sede. Está com sede de prazer? Pois então vai à fonte, né? E a fonte está dentro da sua casa, não está fora, está dentro de casa. Quando os dois estão separados? Eu digo assim, quando os dois estão separados e um está com uma pessoa e o outro com o outro, casal. Eita Deus. Aí a gente vai entrar na questão do divórcio, da separação, né, Porque
E aí, como eu debate, nós tivemos um debate lá na igreja do Congresso a respeito disso. Aí eu falo assim, pastor, como o senhor também uma vez já falou para mim, que bom que o casal, antes de pensar em tudo isso, nem casasse, né? Ou o senhor disse para uma vez, eu até cheguei em debate com a minha ex-mulher e falei assim, ele disse, olha, se for da gente continuar casado, a gente tem que continuar até o final, até que a mão se separe. Se não for, melhor que a gente se separe daqui, mas se a gente se separa daqui, tu sabe que é mesmo que nada, porque todo mundo bota na minha cabeça, tu tem que casar, mas se eu for casado, eu estou quebrando os princípios da Bíblia. Certo. Por isso que fica mais complicado assim. O que a gente tem que avaliar, David, nós estudamos isso aqui alguns meses atrás. Eu posso continuar como eu estou? Eu aguento continuar solteiro? Se eu não aguento, a Bíblia diz que é melhor casar do que viver abrasado, né? Desejando, pegando fogo. Então eu tenho que buscar a solução de Deus na minha vida. Eu não devo usar a promiscuidade, né? Ficar com várias pessoas. Esse não é o desejo de Deus. Mas a Bíblia diz que é melhor o casar do que viver separado ou abrasado, né? Então, sacia-te os seus seios em todo. Acho interessante que ele fala em todo tempo, irmãos. Aqui fala de frequência. Todas as vezes que houver vontade, tem que haver procura. Não pode haver orgulho, né? Tem que haver procura. E a procura tem que ser naturalmente daquele que está com vontade, certo? E ele diz mais, é impressionante: embriaga-te sempre com as suas carícias. Eu fui pesquisar o significado de embriagar-se, e a ideia aqui é de perder o rumo, né? É de perder a noção. Então, no ato sexual permitido por Deus, existe tanto prazer, mas tanto prazer, que se perde até a noção, né? Que se perde o rumo, dá vontade até de agradecer a Deus, né? Eita, é assim. Não vou pedir para levantar a mão, mas quem aqui já tem vontade de agradecer a Deus? Oh Deus maravilhoso, oh coisa boa, né? Tá bom, mano, tá bom, vem, tô vendo, meu marido. Eu escutei uma palestra, um vídeo de uma palestra, eu até ri um pouco, mas pensando bem depois, ela tem razão no que ela disse, né? Ela disse que durante o ato, no momento ápice, ela faz até uma oração, né? Ela até agradece a Deus. Irmãos, o prazer foi dado por Deus. É da vontade de Deus que os dois tenham prazer. Certa vez eu vi um estudo de um pastor, onde ele fazia a comparação do homem que trai com o cônjuge que trai e o casamento como agrada a Deus, né? Ele falou que quando há traição, adultério, você está fazendo um sexo com o próprio demônio. Sim. E quando você é fiel ao seu casamento, então é um culto a Deus que você está prestando ao sexo. Exatamente. Então eu aprendi isso, que quando tem o ato sexual, eu estou prestando culto a Deus. E é verdade, é possível até orar, né? Eu ouvi, agradecendo e orando. Eu ouvi uma vez uma pregação, não sei que homem pregador tomou, mas teve um certo tipo. Ele disse assim, realmente a primeira parte, ele disse que o sexo é uma forma que Deus presenteou o homem, né, por tudo em que ele faz diante de Deus, uma forma de pronto, aqui eu vou te dar esse momento para você, sua diversão. Esse parte de diversão. E a outra disse que o sexo ele torna-se tão santo diante de Deus, que quando o casal está no ato sexual, o anjo cobre para que Satanás não veja. Ele cobre o casal para que Satanás não tenha acesso, né? Em nenhuma condição, porque é sagrado. É uma forma de Deus se relacionar entre o homem e a mulher. Eu creio exatamente pelo amor. Vamos já falar um pouco sobre a seriedade, a santidade, né? Mas interessante, irmãos, esse comentário que o Gilson fez, que a mamãe, que eles fizeram sobre o prazer vindo de Deus, é algo tão sério, mas é tão de Deus o prazer dentro do casamento, que existe um livro na Bíblia que fala sobre isso. Quem sabe que livro é esse? Cantares de Salomão, né? O que nós lemos em Provérbios tem em abundância em Cantares, apesar de que alguns tentam dizer que não é sobre um homem ou mulher que Cantares fala,
não, que é Cristo e a igreja. Não pode um livro na Bíblia falar sobre isso. Mas, irmãos, estudando de forma literal, nós vemos que ali é sim, falando sobre o amor, o prazer, a alegria de um homem e de uma mulher. Isso não é errado. Foi Deus quem colocou na sua palavra. E é tanto que quando termina, o homem se sente bem, porque foi um bem que Deus colocou. Desestressa. Satisfeito, até o espírito dele se jubila. Não sei se os jovens deveriam ficar aqui ou não, né? Mas já vão aprendendo, né? Aí já são formados. Então pronto, então tranquilo. Porque agora nós vamos entrar na segunda polêmica do nosso dia. E a polêmica é: irmãos, o prazer é de Deus, foi Deus quem deu. Mas será que entre o casal vale tudo? Ou seja, vale toda forma de prazer? Deixa eu ser mais claro. Sexo anal e sexo... Fuja não, Maria. Sexo anal e sexo oral são proibidos ou permitidos por Deus? Irmãos, eu estou lidando com essa pergunta aqui porque me fazem muito, né? Muitos casais me fazem, e eu estou aproveitando esse momento para tratar. Proibido ou permitido? Ninguém quer se identificar? Não? Eu creio, é isso que eu creio, para mim é uma regra, né, que aquilo que tem a aparência do mal, eu não devo querer para mim. Então, esse ato sexual, ele é usado no mundo para satisfazer o pecado do homem. Aí eu não vou querer para mim. É assim que eu creio. Biblicamente, eu não acho que estou incorreto, mas eu creio entre o marido e a mulher, sim. Entre eles, sim. Outra pessoa. E seria aí aquilo que a Maria citou, né? Aquela palavra feia que a Maria citou, que é a relação com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que é algo também condenado por Deus. Só é permitido o prazer entre o homem e a mulher casados, né? Entre mais pessoas de forma nenhuma. Pastor, eu acredito que isso, mesmo sendo dentro do casamento, diante de tanto da lei do homem como da lei de Deus, isso se torna um pecado, porque a própria Bíblia diz que nós devemos ceder o prazer do Espírito, não da carne, como a Bíblia descreve. Mas como o senhor falou, o sexo e o prazer do casal é bom, mas a Bíblia também vai dizer que mas a Bíblia também vai dizer que nem tudo é lícito, nem tudo convém, né? Porque se a gente for observar no mundo da pornografia por aí afora, só que a gente vê essas coisas. Então, se a gente sabe que aquilo que é praticado lá fora é pecado diante dos olhos de Deus, a gente não tem que trazer para o nosso casamento ou para o nosso dia a dia, né? Por isso que eu acredito que isso seja uma abominação aos olhos do Senhor. E como diz o pregador, um é para entrar, o outro é para sair. Irmãos, não é falsa. Existem textos que são citados, existem textos que normalmente são citados para dizer que essas práticas são condenáveis. Escuta, existem textos que são citados para dizer que essas práticas são condenáveis. Estou lembrando de dois. Romanos 1, quando diz que as mulheres, deixando o contato natural de suas relações íntimas, se inflamaram. E o outro é 1 Coríntios 6, quando fala de sodomia. E para algumas pessoas o significado de sodomia é sexo anal. Eu acredito, irmãos, que esses textos, eles não se referem ao tipo de sexo que é praticado, e sim às pessoas que os praticam. Eu creio que esses dois textos falam sobre o lesbianismo, Romanos 1, e o homossexualismo, 1 Coríntios 6. Então, se você me perguntar, pastor, a Bíblia proíbe, eu creio que esse é um assunto do qual a Bíblia não fala. Claramente a Bíblia não fala. Ela fala das pessoas que praticam.
E essas pessoas só pode ser o marido e a esposa, né? Fora disso não pode haver. Pastor, eu acho assim, que eu já estudei sobre algumas coisas sobre isso, e eu tirei a conclusão que o que você faz com a esposa tem que ser saudável. E algumas pesquisas dizem, a minha própria neurologista diz que isso não é uma coisa que é saudável. Não é o propósito original do corpo. Então, aquilo que não é saudável é você praticar. Então, o meu casamento não é isso, só pratico o que é saudável para os dois, né? Verdade, alguns citam até a questão do propósito. Não é o propósito dessas duas partes do corpo que eu citei, né? Aí outras pessoas dizem, mas também não é o propósito do seio. O provérbio diz, sacie-te os seios dela a você em todo o tempo. Então eu acredito que nós podemos ir para fora da Bíblia, né? O que a medicina diz e tudo, mas nós não podemos, o que eu creio que nós não podemos dizer biblicamente que é pecado ou não é pecado. Ah, pastor, você está dizendo que pode? Aí eu digo que depende. Depende de quê? De duas perguntas. Primeiro, é consentido pelos dois? Porque aquilo que só um quer e o outro não, já não vai trazer prazer para os dois, né? Então tem que ser consentido entre os dois. Segunda pergunta, essa prática traz prazer aos dois? Às vezes o prazer ele é direto, né? Os dois sentem, mas às vezes o prazer é indireto. Um sente porque vê que o outro está sendo, né, saciado, está sentindo aquele prazer, né? Então eu não baixo regra, eu não baixo lei sobre isso. Eu creio que depende da consciência de cada casal. A Bíblia diz que se eu não tenho paz, eu não devo fazer, certo? Então esse é o conselho que eu dou. Amém? Para a gente concluir, terceiro e último objetivo da atividade sexual é a união. Já vimos que o sexo serve para a reprodução do casal, o sexo serve para a recreação do casal, né? E é um dos parques de diversões mais fantásticos que Deus criou. E o sexo serve para a união do casal, né? O terceiro propósito é a união. Pergunta: será que o casamento é o ato pelo qual duas pessoas se tornam uma só carne? Qual é o ato através do qual duas pessoas se tornam uma só carne? Há quem ache que é o casamento apenas, mas vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. É uma só carne. Quando casa? 1 Coríntios 6 e 16. E nem pode trair a mulher, nem a mulher trair o Pode homem. nada. Quando trai, vira rotina. Esse homem tem que abandonar essa mulher para sempre. Porque não dá mais certo. Verdade. Fica sujeira. Quem se arrependeu então? Fica mal sujeira, traição não serve para Deus. Porque Deus não se vingou de ninguém. Ele sofreu, apanhou lá daquele jeito, sofreu por nós. E não teve vingança com ninguém. Então não precisa de ninguém estar fazendo vingança. Verdade. A gente vai falar sobre isso. 1 Coríntios 6,16. O que torna duas pessoas uma só carne? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. O casamento é o ato legal pelo qual duas pessoas se tornam uma só carne. O sexo é o ato prático. Duas pessoas se tornam uma só carne de forma legal quando casam e de forma prática quando têm um relacionamento sexual. É por isso, irmãos, que o sexo fora do casamento tem que ser visto com toda a seriedade possível. Hoje em dia se pratica sexo até com quem não se conhece, né? Se viram ali numa festa,
e já estão praticando a relação sexual. Na Bíblia, o sexo é algo sério, é algo que une duas pessoas numa só carne, certo? E é por isso também aquelas práticas que eu citei, né? Adultério, prostituição, estupro, homossexualismo, todas devem ser condenadas. E é por isso também, irmãos, que o sexo dentro do casamento também tem que ser visto com a máxima seriedade. É como disse Cláudio Duarte: Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento, mas Ele fica muito aborrecido com quem não faz depois. Paulo fala exatamente sobre esse perigo em 1 Coríntios 7, 3 a 5. Então, vermelhos, né? O pastor Sócrates, né? 1 Coríntios 7, 3 a 5. Olha como a falta de prática sexual dentro do casamento é condenada por Deus. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, né? É um dever. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Oh, glória. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aí no 5 diz: olha que importante, irmãos: não vos priveis um ao outro. Não diga é meu corpo é meu, né? Eu faço o que eu quiser. Não é mais privado, agora é público. Público do seu cônjuge, certo? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, ele vai falar de uma exceção, por mútuo consentimento. Que é isso? A mulher chega com o marido e diz: eu decidi que vai ser uma semana sem, né? Isso é mútuo consentimento? Não. Então os dois têm que concordar e combinar por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, não pode ser, o casal pode deixar de fazer. Paulo diz: não é bom, mas pode. Em que situação, Paulo? Primeiro, se os dois concordarem, entrarem em um acordo. Se um quiser, o outro ficar chateado, já não vai. Por algum tempo, para se dedicar à oração, e depois se ajuntarem de novo. Olha como o sexo une. É como se eles estivessem afastados e agora estão unidos. E essa questão do tempo, ela vai variar muito de casal e de pessoa para pessoa, né? Eu ouvi uma vez uma história, um pastor contando de um membro da igreja dele que tinha o costume de viajar de barco. Ele passava vários dias no mar. E aí o pastor se preocupou e perguntou: e você não se sente... ele sempre levava a empregada da casa com ele. Então ia ele e a empregada. E a empregada era feia. Que é isso? E a empregada era feia, a pobre era feia. Digamos que o nome dela era Josefina, né? E aí o pastor ficou preocupado: pai, você não acha perigoso não, você passar tanto tempo longe da sua esposa e com outra mulher no barco? Ele disse: não, pastor, eu sei a hora que eu tenho que voltar. Então o pastor sabe? Quando é que você tem que voltar? É quando eu começo a achar a Josefina bonita. Quando eu começo a achar ela bonita, aí eu disse: não, tá, tem algo errado aqui, eu tenho que voltar, né? E realmente, irmãos, se nós formos ser bem honestos, a falta, a incontinência, como Paulo diz, ela gera uma fraqueza até espiritual no homem e na mulher que estão acostumados. E aí começa a achar o feio bonito. E aí é perigoso demais, né? É a carência, muito bem, é a carência. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ser praticado, tem que ser visto como algo normal no casal. Então aqui nós vemos, irmãos, que união e sexo tem tudo a ver. Você percebe que quando um falha, interfere no outro. Quando o casal está desunido, o que normalmente acontece?
Eles param de ter relações. Quando o casal para de ter relações, o que acontece? Ele fica desunido, né? Então a coisa tem muito a ver, se encaixa, né? Vira rotina, não pode. Mas ainda lembra das coisas, né? Jejuando e orando, diga eu. Irmão Gilson, olha o que você vai falar. Falhou, Gilson. Ouvi um comentário a respeito disso aí também, de o apóstolo Paulo, né? Ele, por Deus, ele fala a respeito de não vos priveis um do outro. Por quê? Porque a palavra diz que o inimigo ele está, né? Está perto. Então, quando há uma discussão, o casal eles não conseguem, vamos dizer assim, se resolver para poder voltar à rotina de sempre, à vida, né, como casal e tudo, espírito de pombagira pode se infiltrar no meio do casal e ele pode mudar a visão da esposa para outras pessoas e do marido também. É por isso que o apóstolo Paulo recomenda: não vos priveis um do outro, porque vocês têm o vosso inimigo até redor. Perto está o Senhor, o leão da tribo de Judá, mas Satanás está aqui longe. Um vacilo desse aí, vocês podem, o inimigo pode tentar você. Paulo não está dizendo, né, Jesus, que justifica. Não justifica uma traição, não justifica um adultério, mas enfraquece, fragiliza muito. Isso não é bom diante de Deus, né? Então, irmãos, que lições ou que decisões nós precisamos tomar baseado em tudo isso que nós estudamos? Reprodução, recriação e união. Eu penso em duas decisões. Primeira, fuja da imoralidade. Quer você esteja solteiro, quer você esteja casado, corra para longe de toda e qualquer imoralidade. Por quê, irmãos? Nós vimos que é algo muito sério. Diante de Deus, o ato sexual não é brincadeira. Pode reproduzir, traz prazer, mas também une duas pessoas. E aí, o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, ele deixa bem claro que digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula. Por quê? Por que eu tenho que honrar o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, sem mancha de pecado? E a resposta é porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que eu penso que é a diferença entre impuro e adúltero? Impuro é o solteiro que vive como casado, e adúltero é o casado que vive como solteiro. Para o mundo está tudo legal, mas Deus julgará. Deus julgará. Então, primeira decisão: está sendo tentado, está sendo rodeado, fuja da imoralidade, fuja da impureza, do adultério, da pornografia, seja lá o que for, fuja. Segunda decisão: ajude os outros a fugirem. Nós estamos em uma igreja, nós temos irmãos e irmãs em Cristo, e às vezes nós estamos sendo cuidados, mas o nosso irmão, a nossa irmã não está. E a gente, irmãos, eu creio assim, que Deus coloca impressões no nosso coração, né? Às vezes você passa por um irmão, por uma irmã, e vem aquela impressão de que algo não está bom, aquela pessoa está indo por um caminho, e aí você se cala, não fala nada, não ajuda. Eu creio que Deus vai cobrar. O que nós temos que fazer? Temos muitos jovens na igreja, e jovens que estão vindo do mundo achando que isso é normal. O que nós temos que fazer? Começando por mim, mas todos nós: orar, aconselhar, se for preciso até repreender. Isso não é de Deus, não é assim que você tem que andar. Por quê, irmãos? Porque isso vai livrar aquela pessoa de consequências para a vida inteira dela. Então, às vezes, dentro de casa mesmo, há pessoas, filhos, que estão vivendo a vida assim, e os pais não dizem nada. Se o filho vai obedecer ou não, muitas vezes não compete mais ao pai, porque são maiores. Mas os pais têm que orientar. Às vezes não fala, mas espera a queda para julgar. Exatamente.
Não, bem lembrado, não fala, mas quando cai, aí desce a lenha. Senta aí. E Deus queria usar você para que ele não caísse. Então vamos amar uns aos outros. Sabemos que é uma área muito difícil e vamos fugir e também ajudar os outros a fugir. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje, graças a Deus, que terminou. Espero domingo. Isso gostou disso, né? Não, domingo já é outro assunto. Vamos ficar de pé, vamos orar no Senhor. Espero que tenha servido de esclarecimento e também de edificação para todos. Se não consegue ficar solteiro, casa, né? Case para experimentar tudo isso que a gente falou hoje. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ter colocado em Tua palavra o tratamento de todos os assuntos que são importantes para todos nós. E um deles, Senhor, nós acabamos de estudar, que é o relacionamento sexual, como foi dito hoje, um presente do Senhor, uma dádiva do Senhor. Pai, é um assunto tão sério. Nós, apesar de brincarmos, nós também vemos a seriedade dele. Então, nessa noite, Senhor, nessa manhã nós agradecemos pelo sexo, mas também pedimos que o Senhor nos ajude, nos preserve de praticar tudo aquilo que não te agrada. E não apenas a nós, Senhor, mas queremos também ajudar aqueles que estão ao nosso redor, e que estão sendo, talvez, Senhor, tentados, arrastados pelo mal em relação a essa prática. Nos ajuda a sermos usados para essas pessoas. Talvez elas estão vindo à mente do teu povo agora mesmo. Então é o Senhor quem está dando a responsabilidade de tratar sobre isso. Muito obrigado. Pregamos o restante deste dia em tuas mãos e o culto logo mais à noite, que seja para a nossa edificação e também evangelização.